Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. E continuando o tema perícia cautelar, perícias cautelares, aquelas perícias que são realizadas extrajudicialmente, antes de entrar num litígio judicial, para precaver, para gerar provas cabais, para gerar provas contundentes para você não ter problema de forma judicial, ou para que não chegue a atingir uma discussão judicial, ou se chegar a atingir uma discussão judicial, que ocorra você com todo o subsídio necessário, ok? Então, estamos falando aqui de perícia cautelar no conceito de cautela extrajudicial, tá? E o tema específico de hoje é: estou tendo problemas com a operadora de telefonia. O que fazer e como o perito extrajudicial, né, o perito especialista, vai poder me ajudar na geração de provas, tá? Então imagine que você está com problema na operadora de energia. De telefonia. Você contratou um plano, imagina que você é uma empresa ou que você é uma pessoa física qualquer, contratou um plano e essa empresa, por exemplo, forneceu um produto no qual, por exemplo, era ilimitado. E na verdade, quando você foi utilizar, começou a ter problemas de envio de mensagens, ou se não ultrapassar o limite de ligações, e começou a vir cobranças indevidas. Ou quais são os meios para reclamação desse tipo de abuso que venha de uma operadora de grande porte? Lembrando que a operadora é uma grande empresa, ela tem um arcabouço muito grande de juristas, de advogados, né? E ela tem poder ela tem muito mais poder para te embargar, para te bloquear, para gerar discussões, do que você tem poder contra ela, né? Então, para isso existem várias ferramentas de órgãos do consumidor, várias ferramentas de órgãos regulamentadores da área de telecomunicações, como a Anatel, por exemplo. E existe a função do perito, né? A função do perito nesse caso aqui seria o quê? Imagina que você contratei ligações ilimitadas, mas comecei a fazer bastante ligação e a operadora bloqueou, ou senão a operadora começou a mandar mensagem dizendo que vai começar a taxar as ligações, mas o meu plano é ilimitado. Isso não é ruim, não é incomum, tá? Eu vou ser sincero, eu já peguei alguns processos no qual a operadora, por exemplo, bloqueava por uso indevido de envio de SMS, por exemplo. A operadora, ela apresenta um plano, né? Ela oferece um plano, veicula um plano ilimitado de celular. Então a pessoa que contrata, como ela não é especialista na área de telecomunicações e ela não entende muito bem o contrato de adesão que ela assinou, ela entende, uso ilimitado. Então eu posso ligar à vontade, eu posso mandar mensagem à vontade, eu posso usar dados à vontade. Se for tudo ilimitado, é ilimitado, né? Para ela é esse entendimento. Mas se você ultrapassa um determinado limite, a prestadora começa a te bloquear, né? O que seria bloquear? A prestadora começa a mandar mensagem para você que você está utilizando excessivamente o plano, mesmo que o plano seja ilimitado, mas que você está infringindo alguma das cláusulas do contrato, aquele contrato que você assinou e muitas coisas, por ser extremamente técnica, você não entendeu, e ele diz que você está infringindo determinadas cláusulas e que vai começar ou a bloquear ou a te cobrar o excessivo, né? Ou pior, de repente não te avisa, de repente bloqueia, né? Você imagina que você utilizou dados,
ultrapassou o limite que não deveria ter limite, porque era ilimitado. Bloqueou os dados. O que aconteceu? Você vai poder fazer ligação, vai poder mandar mensagem em SMS, mas MMS também, mas não vai poder fazer consultas à internet, utilizar a internet, porque foi bloqueado. Pode acontecer também com SMS, que é o mais comum. Se você ultrapassar um determinado limite ou ultrapassar um determinado comportamento que o algoritmo deles identifique como uso indevido, apesar de não existir um conceito geral de uso indevido de serviços de telecomunicações, no contrato lá diz vagamente algumas questões que você não pode utilizar, que eles consideram uso indevido, tá? Apesar de não existir esse conceito uso indevido no geral, tá? Então, o que você deve fazer, o que o perito pode te ajudar? Bom, se você começar a ter esse tipo de problema, a minha sugestão, contrate um perito especializado em telecomunicações para começar a tratar da documentação, começar a tratar da coleta de provas, porque o perito ele vai começar, ele vai saber quais são os passos a tomar para você começar a contestar o que está acontecendo com você, tá? Então, relembrando aqui, nós temos um plano ilimitado, onde você imaginou que poderia fazer ligações, mandar mensagens, SMS, MMS, utilizar dados ilimitadamente, mas de repente a prestadora começou a te bloquear. De repente não manda mais mensagem SMS, por exemplo. O que acontece? Não era ilimitado. Uso indevido. O que é uso indevido? Você está mandando muita mensagem, mas não era ilimitado. Mas era ilimitado na condição humana. Você está utilizando mensagem de forma mecânica. O que seria forma mecânica? Estou pegando esse chip, colocando num equipamento e mandando mensagem à vontade? Sim, esse daí que é a parte, o considerado uso mecânico de SMS, tá? E é comum esse tipo de processo, tá? Geralmente empresas ou pessoas físicas contratam esse tipo de plano e podem utilizar de forma mecânica com as chamadas chipeiras, ou pode utilizar, por exemplo, não sei se você já viu a possibilidade no WhatsApp, no smartphone, de você redigir uma mensagem, por exemplo, hoje estamos com uma oferta tal, e seleciona vários dos seus clientes e aperta um botão uma vez, essa mensagem vai ser enviada numa única iteração para todos os seus clientes, se você quiser. Do celular você consegue fazer isso. Então, isso pode ser caracterizado pela operadora como uso indevido, tá? Não que isso seja uso indevido ou fraude no conceito criminal, no conceito civil, jurídico, tá? Mas pode ser considerado quebra de contrato, tá? E ela pode aplicar sanções que estão previstas ali no contrato. Mas tem que ser analisado passo a passo cada contrato para determinar se realmente houve uso indevido. Se o uso indevido está descrito corretamente. Então, assim, o perito, ele vai saber fazer todo esse levantamento para você. E se ele identificar a necessidade de um processo judicial, ele vai começar a coletar informações. Ele vai fazer contato com a operadora, ele vai abrir reclamação, ele vai registrar tudo isso em documentos, ele vai fazer isso de forma forense, ele vai gerar outras reclamações, como no PROCON, como ele vai se averbar. O perito, ele pode se averbar como sendo o seu representante e abrir uma reclamação no PROCON, por exemplo, ou uma reclamação na Anatel também, e começar a registrar tudo isso. Olha, nós estamos tentando, de forma administrativa, resolver esse impasse, no qual o meu cliente contratou como chama? Um plano ilimitado e não está tendo o contratado,
né? Então você vai se municiando, abre reclamação, conversa por chat, manda e-mail, tudo isso vai sendo registrado em documentos que podem se tornar uma ata notarial, que podem receber registros cartorários, que podem ensejar uma notificação extrajudicial, que pode ensejar em vários documentos, várias iterações que o perito vai fazer para te auxiliar a juntar documentos, a juntar provas, para que se uma hora vier um processo, ou se você identificar que existe a necessidade de entrar com processo para reativar a sua linha, se ela estiver bloqueada, ou fazer cumprir o contratado ali, que você tenha a documentação perfeita para isso, tá? Não adianta você mesmo fazer provas e às vezes você não sabe coletar a prova, você coleta a prova de forma errada, faz um print errado, pega um print sem data, sem hora, imprime um e-mail sem usuário de encaminhamento, quem mandou, quem são os destinatários, ou se os destinatários estão ali, que a gente chama com ALAIS, né? ALAIS é o seguinte, o meu e-mail, agenor@zsistemas.com.br, mas quando eu jogo ele no Google, por exemplo, no Google Gmail, ele vai aparecer Agenor só. Por quê? Porque ele tem um ALAIS lá, que aquele ALAIS Agenor está subscrito o e-mail dentro daquele ALAIS. O que acontece? Se eu printo um e-mail dizendo que saiu do Agenor e foi para o Rogério, que Rogério é esse? Que e-mail é esse? Então, gerar provas não é simples, tá? Existe toda uma tecnicidade para ela ser aceita no mundo jurídico. Então, tome muito cuidado quando você for gerar as provas. Sugestão, contrate um perito especializado em telecomunicações para gerar as provas para você. Ele vai coletar todas as provas, vai te auxiliar em quais são os passos para a abertura de todas as reclamações, vai gerar um laudo e te entregar. Com esse laudo, você entrega ele para o advogado não vai nem pensar duas vezes, ele vai pegar o laudo, opa, tenho tudo aqui, tá? E dentro desse laudo tem os seus documentos, tem todo um histórico passo a passo de como você chegou à opção final de ter que entrar na justiça, todas as provas, tudo detalhado, tudo explicado. O próprio laudo vai determinar se você estava usando indevidamente ou não. Se não, o laudo vai determinar que não estava utilizando indevidamente, que é a operadora que está abusando do direito dela, né, e infringindo o seu direito. E com isso o advogado ele não vai nem te perguntar nada, tá tudo escrito ali no laudo. O perito, ele é o intermediário entre o advogado e o usuário, tá? Porque quando o advogado vai te entrevistar, ele vai perguntar um monte de coisa, tá? Só que o advogado ele não é especialista na área de telecomunicações, então ele não vai muito a fundo quanto o perito vai. E se você chegar no advogado e entregar o laudo para ele, ele lê aquele laudo e ele vai ter todas as dúvidas dele respondidas e mais, ele vai ter subsídio de mais informações que ele não colocaria no laudo, que ele não colocaria numa petição inicial, porque ele não é especializado em telecomunicações. Então ele com aquele laudo ele vai ter subsídio e ter vários pontos coletados desse laudo aí que vai colocar na petição inicial e vai apresentar para a operadora, tá? Agora, se você realmente, se for constatado pelo perito que você está abusando do seu direito de usuário, aí não adianta entrar na justiça porque você realmente infringiu o contrato da operadora. O importante é descobrir se você está ou não utilizando de forma indevida os serviços contratados, tá? Se tiver lá no contrato dizendo que se você não poderia fazer disparo em massa, que você não poderia, por exemplo, utilizar um celular para envio de várias mensagens e você utilizou, tá? Isso ainda é contestável porque é um contrato de adesão, onde você não tenha o poder e a chance de discutir cada cláusula do contrato antes de fechar o contrato, tá? Isso ainda é discutível juridicamente, não entro nesse ramo agora, mas
Se tiver tudo isso, o perito vai dizer, olha, a chance ali de você estar utilizando indevidamente é grande, então é melhor não entrar na justiça, é melhor seguir esse espaço. Porque se você estiver utilizando de forma indevida, o perito vai te dizer, olha, você não pode fazer isso, isso, isso. Algo que a operadora deveria ter te informado. E geralmente ela não vai, ela vai te dizer, ó, uso indevido. E vai ficar nessa explicação genérica, né? Mas o perito vai dizer, olha, não, quando você for no celular e escreveu uma mensagem, selecionou várias pessoas e apertou enviar, você infringiu essa cláusula aqui, ó. Se realmente infringiu. Às vezes as cláusulas não são especificamente, não vedam especificamente isso aí, tá? Então, pode ser que infringiu, pode ser que não. Cada fato, cada ato é tratado individualmente, tá? Bom, pessoal, o intuito desse vídeo é continuar na discussão da importância das perícias cautelares. Essa é uma das perícias cautelares para produção de prova quando você tem problema com operadora de telefonia. E se você tem qualquer dúvida, deixa um comentário aqui embaixo, uma questão que seja a gente responde para você. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, né? Já deixa seu like do lado de cá e compartilhe com 2 pessoas que a gente volta com mais informações sobre perícia cautelar. Grande abraço!